Dos pampas do Seringal,
senhores. É um grande prazer, uma honra estar aqui neste momento, conhecendo mais uma casa da FEB, né? Pela primeira vez estou aqui na associação, sei que ela tem uma história muito bonita e conheço praticamente várias do Brasil que tem esse componente cultural e intelectual. Não são muitas. E essa aqui eu referencio como uma delas. Nós temos região paranaense, Curitiba, temos Porto Alegre, Rio de Janeiro, algumas que mantêm ainda Pernambuco também, e outras. Mas com esse apelo histórico e cultural, nós valores. Então, é uma grata satisfação estar aqui nesse momento, poder encontrar uma equipe dedicada a enaltecer os trabalhos da FEB. Eu sou o coronel de engenharia Bergenmaier, estou na reserva há bastante tempo, instrutor da academia e professor de História Militar. É isso que me lega apresentar as ações da nossa FEB. À medida que eu vou... Pronto? Melhorou? Então, há mais de 40 anos que eu trabalho com palestras da FEB. Praticamente há 20 anos eu comecei a esmerar na parte de conteúdos, artigos e documentários. Então, tudo que a gente faz dedicar a FEB sempre será muito pouco. Por isso que a gente continua nessa labuta diária, e eu faço questão de fazer uma referência a esses locais que continuam se dedicando de forma altaneira de manter esse legado. Eu voltei há 2 anos atrás para fazer o trabalho exatamente sobre a engenharia da FEB. Eu já fiz várias palestras em cima da infantaria, da cavalaria, comunicações, artilharia, mas da engenharia eu me debrucei há cerca de 2 anos. O intuito de trazer assuntos inéditos, porque estão lá dentro do arquivo, mas são de forma muito tácita, mostram o heroísmo do nosso soldado. A engenharia em si, no campo de batalha, construiu várias pontes e propiciou o movimento das nossas tropas, abrindo caminho para a vitória final. Pontes de alta tecnologia para a época. O nosso soldado, quando saiu de 1º para 2 de julho no Rio de Janeiro, ele não imaginava, soldado de engenharia, tenente, sargento, estaria há 4 semanas, ele estaria montando uma ponte e tinha que descer de gravidade, tinha que ter lançamento e uma série de outras técnicas rebuscadas. A primeira ponte que nós construímos foi de 6 para 7 de setembro, na cidade de Monte Calvório. E a segunda foi a ponte entre rios Santa Maria Monte, no dia 9. Então foram as primeiras ações da FEB na Segunda Guerra Mundial. E até o final da campanha, as pontes de engenharia foram denominadas como uma homenagem aos locais que as unidades de engenharia tinham passado, Cachoeira, Quintauana, foram denominando como uma homenagem. Tem uma delas, que pouca gente sabe, que é a Ponte Tenente Quilibes. Eu acho que é a 10ª ponte que nós construímos. Por que esse nome? O Tenente Quilibes era um oficial britânico, artilheiro, que estava visitando a construção da nossa ponte. Então, logo ele terminou de conversar com os oficiais sargentos, se deslocou 10 metros e veio uma barragem de fogos da artilharia alemã e acabou vitimando o Tenente Quilibes. E com homenagem, a engenharia prestou a colocar aquela ponte ali do Tenente Quilibes. Mostra o valor do nosso soldado em elevar o nome de tropas aliadas. E ao longo da guerra vamos construir várias pontes. A última delas é a mais interessante e a mais importante. É a ponte Sargento Pires. É a maior ponte que o 4º Exército Norte-Americano construiu na Itália. Por que Sargento Pires? Sargento Pires é um sargento de engenharia
que no dia 21 de fevereiro, na tomada de Monte Castelo, era o primeiro colocado da turma, o melhor sargento que nós tínhamos lá em combate. Ele vai para a missão dele de fazer a liberação de estradas para que a nossa tropa conseguisse avançar em direção ao Monte Castelo. Esse sargento Pires vira à noite fazendo a limpeza de minas e logo no início da manhã, um capitão de infantaria chama o sargento Pires para liberar casas para que a infantaria pudesse ocupar antes do ataque final. O sargento Pires, sem dormir, ele volta para o local de combate, na região de Abdetaia, faz a limpeza de uma primeira casa, do tamanho dessa aqui, uma segunda casa, terceira casa, libera para a infantaria ocupar. Na quarta casa, ele fala para o capitão de infantaria: capitão, o senhor não ocupar essa casa. Ela está tão armadilhada que não tem como ocupá-la, mas eu vou entrar. O sargento Pires fala isso, ele pede para que a equipe dele, um carro com soldados, fique à retaguarda e ele entra sozinho. Casarão do tamanho deste aqui mais ou menos. Ele entra, desativa 3 armadilhas e na quarta a casa acaba explodindo. O sargento Pires fica sob escombros e é só retirado no dia 22 de fevereiro. Então a gente procura enaltecer todos os nossos heróis. No meu caso agora em particular é enaltecer a arma de engenharia. Ele teve um papel importantíssimo na parte de desminagem. Depois da guerra também, a engenharia teve a capacidade de apoiar a reconstrução de algumas cidadelas, recuperação de escolas e de asilos também. Tanto é que quando a nossa tropa saiu de Valença, se formaram 2 alas e os italianos chorando e aplaudindo a atuação dos brasileiros naquela cidade. Então são várias ações que para o povo brasileiro a gente não pode esquecer. Eu vou passar as mãos aqui do nosso amigo presidente, medalhão, que configura a primeira ação da FEB. A gente lançou a entrega tradicional e pergunta dela aqui na mão. Que a marca dessa medalha nas nossas mãos seja infinitamente menor do que a marca da nossa amizade e do nosso coração. Essa moeda, ali aparece a ação do capitão Floriano Müller, fazendo uma ação de liderança, né? Os soldados lançando a ponte entre rios em Santa Maria Monte. Esse medalhão que veio passar o nosso autor aqui, Campiani. Obrigado. É um entusiasta da fé e tem conhecimento histórico. Então isso engrandece, fora da força da instituição, pessoas com esse calibre cultural. Obrigado. Para encerrar, sem me alongar, que aqui eu cometi a delicadeza de entrar na palestra, né? E eu tenho que daqui a pouquinho me deslocar para o aeroporto. Então, do ano passado, nos últimos 2 anos, montamos vários produtos para a nossa feira. E um deles, para mim, o principal, foi a reedição do Quebra-Canela. Quebra-Canela é a liderança das pequenas frações. É o que a gente mais importante no Exército. É o sargento, é o tenente, é o capitão. Esse livro, ele, de forma muito clara, ele mostra essas ações no fronte. Durante essa semana eu estive no Colégio Militar de São Paulo, no CPUR de São Paulo, aqui na Escola Preparatória, e ontem e anteontem na ESA, fazendo a entrega e algumas palestras relativo a esse livro e outras ações. Também vou deixar com o nosso presidente, se for necessário, depois eu vou. Para o Campiani, que ele possa
absorver mais conhecimento. Agora, nós temos, encerrando aqui meu tempo, nós organizamos o Diário de Guerra da Engenharia, que é um facsímile original de todos os documentos que Machado Lopes produziu logo depois da Segunda Guerra. Ele coloca de forma muito clara as atividades da engenharia em cada mês de operação. Esse aí já está à disposição, inclusive com o QR Code que eu posso passar para vocês. É uma excelente fonte de consulta. Então ali a gente vê de forma muito cristalina e uma fonte primária que a gente pode extrair bastante conhecimento. Bom, em linhas gerais era isso aí. Eu agradeço aí a atenção e a amizade. Revi aqui duas amigas que estivemos juntos na Itália, uma expedição ao Brasil, muito legal, e foi uma equipe de harmonia total, e nós pudemos, durante 10 dias, conseguimos percorrer vários itinerários na Itália, e este ano a gente vai fazer, a primeira vez que a gente vai fazer o roteiro completo de todos os vales que nós combatemos. Serão 10 dias ininterruptos de giro do horizonte, levantamento de área e apresentação dos locais que nós combatemos. Então, é uma honra vê-las novamente, queridos amigos. Bom, presidente, eu agradeço aí a atenção de todos. Eu tenho que cometer essa cortesia de retirar, só vou ver a primeira parte da palestra, depois terei que sair, mas em outro momento mais oportuno, mais calmo, faço questão de voltar aqui para a gente fazer uma palestra de forma muito mais voltada para a história da nossa pátria. Essa brasilidade que vocês sustentam aqui me engrandece como um brasileiro que acredita nas nossas razões como o civismo e o patriotismo. Obrigado, pessoal. Dando sequência e emocionante e merecida a homenagem ao nosso presidente aí, ao nosso palestrante. Para dar sequência, logo ao nosso evento, na sequência teremos a palestra do nosso palestrante, sempre uma honra. Queremos chamar o nosso presidente aqui, César. Ela está distraída lá com a medalha, ele está emocionado. Para você fazer a abertura, eu vou falar um pouquinho sobre a palestra de hoje, sobre Monte Castelo, e na sequência teremos o nosso palestrante. Em primeiro lugar, quero agradecer muito ao César Campiani pela presença dele aqui hoje, por poder disponibilizar esse tempo conosco. Hoje vamos falar sobre Monte Castelo, e a data de sua conquista foi no dia 21 de fevereiro de 1945, há 80 anos atrás. Hoje, a comemoração maior é a lembrança dos que puderam estar nessa difícil batalha e ainda conseguiram voltar para suas casas. A nossa associação é um testemunho dessa história por eles vivida, pois foi organizada e fundada por aqueles que conseguiram voltar. A dificuldade de conquistar esse ponto estratégico onde a FEB teve dois inimigos, os tedescos e a neve, que dificultou muito a movimentação das nossas tropas. E mesmo assim conseguimos superar as duas dificuldades e conquistar esse importante ponto estratégico. Esse importante ponto estratégico. Então é sobre Monte Castelo que nós estamos hoje aqui, como todas as unidades do Brasil afora, está comemorando, porque a data comemorativa é 21 de fevereiro, e durante a palestra do César Campiani, ele deverá explicar mais detalhes sobre o Monte Castelo. Todo mundo acha que é um monte só, e tem um castelo em cima, não é bem assim. Monte César. Passo a palavra para você agora, fique à vontade. Obrigado. Meus amigos, nós teremos agora a palestra tão esperada do Sr. César Campiani Maquiliano.
Obteve seu doutorado em História pela Universidade de São Paulo em 2005, lecionou em universidades públicas e privadas, bem como na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, onde foi nomeado professor honoris causa em 2024. É autor de vários livros e artigos da história militar, publicados em ambos os lados do Atlântico. Inclusive, nós temos um dos livros do nosso palestrante aqui, vai estar à disposição ali na... O outro vai estar? O outro livro, então esquece o que eu falei. Esse livro aqui, depois procura ele, como que consegue, mas aqui o outro livro vai estar vendendo aqui na Doriada na lojinha. É uma honra a presença do senhor aí. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. A última vez que eu estive aqui nesse salão, tinha eu e o Marcos só. Não éramos expedicionários, que estava igualmente cheio, faz um certo tempo. Bom, então eu quero agradecer muito a oportunidade de vir aqui falar sobre o meu assunto. Todo mundo sabe que é meu assunto favorito, né? Que ele extrapolou a condição de ser um tema de estudos, e é um tema sobre o qual eu me debruço com muito prazer no meu tempo livre. Então, esse tipo de retomada desses espaços aqui, para mim, é algo extremamente importante, porque quem conviveu com os expedicionários sabe que uma das suas maiores apreensões era o futuro da sua memória. Essa era a preocupação primordial em todas as associações por onde eu tive a oportunidade de andar, de conhecer, de travar contatos. Tiveram um primeiro momento que foi de reintegração social, no final dos anos 40, anos 50, até os anos 60, 70. Depois a preocupação principal começa a ser dada a consciência de que eles tinham tomado parte num evento de proporções muito grandes, passou a ser a preocupação com a sua memória. Nós tivemos um episódio que foi importante para o Brasil, importante para o mundo, participamos ativamente. Podem tirar de cogitação essas ideias que muitas vezes nós ouvimos falar que o Brasil chegou tardiamente na guerra, que ajudou pouco. Tudo isso a gente pode discutir aqui hoje, né? Qual foi a medida da contribuição da FEB? Uma divisão de infantaria no Teatro de Operações Militares, acho que isso pode ser muito bem explicado. Então, nós podemos desconsiderar o fato da divisão brasileira ter embarcado em 1944, meados de 44, tanto é que a maior parte do próprio exército americano só chegou na Europa a partir também de meados de 1944. Eles fizeram uma guerra com algumas divisões na África do Norte, depois na Itália, depois na França, e aí começa a chegar o grosso das divisões blindadas de infantaria americanas e aliadas em geral à Europa, né? A Itália começou um pouco antes, todo mundo sabe disso. Foi o teatro de operações mais difícil, mais arrastado, com um terreno mais ingrato, mais favorável à defensiva e proporcionalmente com um número de baixas extremamente elevado, que também surtiu seus efeitos sobre a tropa brasileira. Nas operações ofensivas em que a nossa divisão tomou parte, nós tivemos um número de baixas comparável ao das demais divisões aliadas. Então, se estava no fronte secundário, os executários, tudo isso a gente, em primeiro lugar, para entender a campanha da FEB, a gente precisa deixar essas ideias de lado, porque isso era muito atenuado. Isso estava no debate público, as pessoas tinham essa impressão, porque costumam olhar para a história da FEB meramente com uma participação brasileira, mas não custa lembrar algo óbvio, que é o fato da FEB estar inserida num exército de campanha, uma série de operações militares enormes, sob as mesmas condições de unidades de outros países. Foi assim que os brasileiros enfrentaram a guerra, as mesmas condições dos soldados de outros países. Bom, hoje eu vou falar aqui de uma pequena parte da campanha da FEB, mais especificamente, uma parte apenas dessa grande operação na qual a divisão foi empenhada desde fins de fevereiro até o começo de março de 1945. Então foram mais ou menos duas semanas e meia de uma série de operações ofensivas envolvendo a 10ª Divisão de Montanha e a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária,
brasileira. Se vocês puderem mostrar, por favor, a primeira foto. Muitos de vocês aqui já estiveram lá, já conhecem o local. Aí nós estamos vendo Monte Castelo, que é o tema da minha fala aqui hoje. Vou falar um pouquinho mais, um pouquinho além dele, das elevações que estavam ali circunvizinhas e como elas eram importantes para as decisões dessa série de combates. Porque Monte Castelo, na verdade, eles foram uma série de combates que estavam inseridos ali na Batalha dos Apeninos. Certo? Então, quando nós olhamos, pensando em termos de batalha, dá a impressão de ser aquela ideia decisiva. Né? Não é bem assim. A batalha ela se estende por alguns meses, desde fins de outubro de 44 até fevereiro de 45. É uma longa batalha, está inserida numa série de campanhas, e os brasileiros vão tomar parte em alguns combates. Então, aqui nós estamos olhando para o Monte Castelo como, digamos, pode ser aqui um soldado do 3º Batalhão do 11 RI, no dia 29 de novembro de 1945. Ele teve essa visão. Mas tinha outro batalhão que estava daquele lado, mais para a direita. Tinha outro batalhão que estava nessa baixada. Então isso aqui é só um dos diversos pontos de vista que a tropa brasileira teve. Vou mostrar uma série de fotografias aqui para dar uma dimensão melhor desse terreno, da sua dificuldade, de como ele é fincado, ingrato e, consequentemente, muito fácil de ser defendido. Esse galpão aqui, se eu pudesse, eu tirava. Depois, quando eu estiver aí pela primeira vez, isso já faz mais de 30 anos. Estavam construindo outro, já está concluído. Mas aquelas casas são do tempo da guerra. Essas casas, esse aglomerado de casas, é o que aparece nas cartas militares brasileiras com o nome de Cavitellini. Vocês vão encontrar menção a esse agrupamento de casas na literatura da febre também. Está como Cavitellini. Nas cartas fotográficas italianas aparece um nome um pouquinho diferente, Cavitellini. E é interessante, eu falei isso numa live, que o nome Monte Castelo, ele ecoa na memória da febre. De fato, é um nome que tem uma sonoridade assim muito forte, muito impressionante, que é monte, algo alto, um castelo, uma fortificação. Sabe? Realmente existiu um castelo lá em cima. Nós estamos vendo aqui duas elevações, tem essa garupa na frente, que é chamado de ponto 887, tem 887 metros em cima do nível do mar. Esse que está bem atrás das casas. Nas operações eles consideraram que isso tudo constituía o Monte Castelo, mas na verdade o monte em si é aquele mais alto ali, um pouquinho atrás, com 977 metros acima do nível do mar. E era ali que estava o castelo. Antes, mais ou menos por volta do fim da Idade Média, começo do Renascimento, ele ganhou esse nome, porque as ruínas do castelo ainda existiam. Mas o nome original era Monte Leone, era conhecido como Monte Leone. Coincidência, né? Porque o símbolo do regimento brasileiro que acaba conquistando Monte Castelo é um leão, o regimento de São Paulo. Às vezes, ali, dependendo da época do ano, é possível ver as pedras da fundação do castelo. Muitas delas foram retiradas pelos alemães para a construção das fortificações. O castelo já estava em ruínas, mas mesmo assim os alemães pegaram aquelas pedras recortadas em formato de retângulo e foram encaixando em alguns pontos. No Monte Castelo não existem muitas fortificações feitas à base de concreto. Existe um bunker inteiramente de concreto que está na retaguarda, é o único que o oficial de informações do regimento de São Paulo conseguiu identificar. Desse lado aqui, ocidental, vocês frequentemente veem um paredão de pedras, a partir das quais os alemães escavam algumas fortificações de reforço com concreto, e de resto, o que existiam eram fortificações mais ou menos temporárias, né? Semi-temporárias, feitas de troncos, de pedras e recobertas por pedra brilhada. E essas fortificações elas eram
mesmo sendo semi-temporárias, ao contrário do que o pessoal vê na Normandia, muitos aqui já foram, quem viaja na Normandia vai ver aqueles bunkers enormes de concreto, concretado, um reforço de aço. Aqui nós não tínhamos muito disso, um pouco mais na parte central da linha gótica, mas acontece que essas fortificações elas eram extremamente eficazes, mesmo sendo semi-permanentes. Elas resistiam ao tiro do obuseiro de 105mm, naquele tempo era artilharia de campanha já, do 155 já era considerada artilharia pesada, né? Elas tinham a capacidade de resistir a esses tiros. Então, durante os ataques, a tropa alemã se refugiava nesses abrigos, e quando eles percebiam a aproximação dos brasileiros, eles saíam e iam para as posições de tiro. Ou seja, era extremamente difícil tirar o alemão do monte. Então, nós consideramos muito frequentemente o inverno como um fator de dificuldade para a conquista dessas montanhas fortificadas. Mas o fato é que isso seria difícil mesmo em outros meses do ano. Toda a campanha da Itália se caracteriza por esse tipo de combate. Dura mais ou menos 1 ano e meio. Os aliados invadem a Itália em setembro de 43 e ficam lutando até maio, começo de maio de 1945. Então foi uma campanha longa, arrastada, custosa em termos de vida, privilegiada em termos logísticos, porque depois que acontece a invasão da Normandia pelo noroeste da Europa, os aliados encontram um terreno muito mais fácil de empregar seus meios blindados. Uma outra diversão de recursos é enviada para o sul da França, né? Eles saem, ali em agosto de 44 sai uma grande parte de unidades do 5º Exército, vai fazer aquele segundo dia dele pelo sul da França, e a Itália permanece ali em atividade, pelo fato dos aliados considerarem que eles estavam prendendo um grande número de divisões alemãs naquele país. Variou entre 22 a 23 divisões alemãs, podiam ter ajudado mais os outros restos de operações. Certo? Pode passar a próxima foto, por favor. Então aqui a gente olhando o Monte Castelo, as casas, uma visão mais próxima, todas elas eram posições alemãs no dia do ataque. Aqui para a direita, quem conseguir se embrenhar e ainda vai ver muitos vestígios de escavações, né? Bem visível ainda. Sair um pouco das trilhas, assim, subir essas barrancas, é fácil de encontrar. Mas aqui a gente tem uma ideia, né, do campo livre que existia antes de chegar perto das posições alemãs. Nos dias dos ataques que aconteciam na madrugada, tinha serração, né, visibilidade um pouco prejudicada, né, se oferecia um pouco de proteção, mas se vê que o campo de tiro para os alemães era bem fácil. Imaginem que quem tirou essa foto aí está de cara do sol alemão. Próximo, por favor. Aqui uma visão um pouco mais aproximada daquela primeira garupa que existe, né? Aquela que eu mostrei, está bem atrás das casas. Dá para vocês verem que é um terreno difícil, né? Aqui ainda tem uma baixada e um Monte Castelo ali atrás, né? Então toda essa região estava fortificada, campos minados, rede de arame farpado, muito combatente alemão fazendo tiro de caça, né? Eles exploraram isso muito habilmente. A divisão de infantaria que defendeu o Monte Castelo fez, na sua fase de treinamento, uma escola de atiradores de elite. Eles sabiam que eles iam ter que defender um terreno montanhoso, então eles se prepararam, toda a sua fase preparatória ela foi voltada para a guerra defensiva em ambiente de montanhas. Se nós também vemos os relatos da FEB, ou a documentação, dá para perceber que os snipers alemães eram uma ameaça muito considerável. Dá para ter uma ideia aí do terreno acidentado. Próximo, por favor. Aqui olhando para a esquerda. Em referência a uma menção que eu fiz um pouco atrás, de que Monte Castelo não era uma montanha isolada. Então, desse lado aqui, imagine que você está em cima da garupa, norte para cá, você está olhando na direção oeste. E nós podemos ver aí uma série de outras elevações que
constituíam uma defesa encadeada de todas as montanhas. Então dá para vocês verem que aqui, ó, bem embaixo dessa vegetação, tem um campo livre e uma outra baixada. E quem está naquelas outras elevações conseguia atirar e estava tentando galgar o Monte Castelo por esse pano. Tá? Então vejam só, é um esquema defensivo muito privilegiado pela geografia, muito difícil de tomar, acidentado, oferecendo posições de tiro ali que se apoiavam mutuamente. Tá? O Monte Castelo está um pouco mais avançado em relação a essas outras elevações. Então era comum até que durante os ataques brasileiros eles levassem tiros pelas costas, tanto das próprias encostas do Monte Castelo, como dessas elevações vizinhas que também estavam podendo os ataques. Ali nós podemos ver o limite, né, aqueles picos nevados ali bem no fundo da foto. Foi a primeira da série de elevações conquistada no dia 19 de fevereiro, de madrugada, pela 10ª Divisão de Montanha. E aí eles vieram até que a febre de encaminhação no dia 21 aqui, certo? Depois continuamos mais em direção ao leste. Essa série de cristas de montanhas aí se estende mais ou menos por uns 8 quilômetros, desde aquele lá ao fundo até Castelnovo, e alguns além ainda, que depois de conquistadas permitiu a tomada da cidade de Vergata e por fim a liberação da estrada que conduzia até Bolonha, Rota 64, certo? Vou passar para a próxima, por favor. Um exemplo de uma das fortificações alemãs. Acho que muitos aqui já viram essas fotos. Segundo o coronel Lima Braga, eu vou me referir aos personagens da FEB pelos seus postos do tempo da guerra. Tá, o Braga foi para da Marechal, mas na época da guerra ele era o chefe do Estado-Maior, era coronel. Segundo o coronel Lima Braga, esse é um ninho de metralhadoras alemão em Sobraçaço. Está no livro A Verdade sobre a Fé. Mas é exatamente o mesmo tipo que tinha em Monte Castelo. Dá para vocês verem aqui, ó, essa vegetação na frente aqui, arrastada, ela cobria a seteira da metralhadora, que é uma posição de metralhadora. Então o fotógrafo, para mostrar como era uma dessas posições, ele removeu os galhos secos ali, tudo muito devastado pela artilharia, e possibilitou uma ideia de como era. Então vocês podem ver ali que tem os troncos, as pedras. Isso era muito resistente. Então aguentou ali até que fosse finalmente conquistada na base do assalto de infantaria. Tá. Próximo, por favor. Vejam só que interessante essa foto aqui, ó. Vocês estão vendo? Vou tentar mostrar aqui. Aquelas casas que eu mostrei no começo. Estão aqui, ó. É esse ponto aqui. Então, vejam só. Tamanho do terreno de Monte Castelo. Nós estamos pensando geralmente em termos de um monte isolado, mas não era bem isso. O vilarejo de Abetaia está indicado ali. Depois de uma série de outras elevações que posteriormente, obrigado, uma granada, precisaram ser atacadas. Monte Castelo está aqui, ó. Aqui é a garupa. Aqui atrás do Monte Castelo propriamente dito. E aqui é aquela baixada, né? Uma espécie de V assim no terreno. Aqui no meio a gente vê aquela baixada que ganhou o apelido de Baixada da Morte. Na verdade não foi a única. Esse terreno aqui na frente das casinhas também ganhou o mesmo apelido e foi um dos pontos em que os brasileiros sofreram mais baixas. Tá? Então dá para ver a complexidade do terreno aí. Nós ouvimos hoje em dia falar que a guerra moderna é muito complexa. As condições do combate mudaram muito, mas na época tinha sua complexidade específica,
Né? Nós pensamos em termos de operações convencionais, ou seja, exército regular contra exército regular, mas a campanha da FEB não foi só isso, envolveu operações psicológicas, envolveu uma campanha de informações e contra-informações, espionagem. A OSS, precursora da CIA, operava com muita frequência nesses setores e prenderam uma campanha de guerra psicológica contra a 232, que se chamava Operação Sauerkraut, Operação Chucrute. Eles disseminaram panfletos escritos em alemão, pretendendo ser panfletos de um suposto exército de resistência a Hitler entre a tropa alemã, para sabotar o moral. E os alemães fizeram a mesma coisa. Eles começaram a jogar aqueles panfletos de propaganda sobre a tropa brasileira para tentar solapar o moral. Então, existem muitos aspectos dessa guerra. Como eu disse, nós vamos falar de alguns combates no terreno, sobre a perspectiva da guerra regular, mas ia muito mais por trás, ou seja, tudo muito difícil, muito complexo. Existia muito planejamento. Se trata de uma guerra de 80 anos atrás, foi mais simples. A próxima foto, por favor. Bom, aí é um dos fatos inegáveis da guerra. Um soldado alemão abandonado também em Monte Castelo, morto no terreno, minado. Nós sabemos que os corpos, tanto de brasileiros quanto de alemães que foram largados ali no terreno depois dos primeiros combates, eles foram minados. E a própria morte acaba fazendo parte do esquema defensivo. Né? Torna tudo ainda mais técnico. Próxima foto, por favor. Mais um. Aqui nós vemos um combatente alemão da guarnição do Morro. Aqui, especificamente em Monte Castelo. Mais um exemplo da camuflagem, a entrada de um abrigo oculta sobre um monte de feno. É muito difícil você ter uma ideia, se tivesse uma ideia clara de como eram organizadas as defesas. Mesmo com observação aérea, aquela primeira foto de cima que eu mostrei foi feita pelo pessoal da primeira esquadrilha de ligação e observação. Então dá para ter uma ideia de toda a conformação do terreno. Porém, aquela visão de cima, ela não permitia fazer uma análise completa do que estava lá embaixo. O que dava ciência da organização dos alemães para defender o terreno eram sempre as patrulhas. O pessoal tinha que ir lá de noite, cá, ver se vinha fogo. E mesmo assim, um dia eles estavam ocupando uma posição e no outro dia não estavam. Muitos já ouviram falar aqui certamente na importância de Abetaia, aquele vilarejo que apareceu demarcado na foto aérea, como um ponto dos alemães que resistiram aguerridamente. Né? Como é que aconteceu isso? Qual foi a falha? Será que o comando da tropa brasileira errou em mandar que se avançasse por dentro do vilarejo? E aí nós temos aquele episódio dos 17 de Abetaia. Né? O que aconteceu? Então, olhando os relatos, olhando os documentos, nós conseguimos perceber que eles empregavam essa artimanha, né? Ocupar o terreno só à luz do dia, durante a noite deixavam, voltavam para o morro. E as patrulhas eram feitas principalmente à noite. Então os brasileiros iam lá, vasculhavam o terreno, constatavam 2 dias antes de atacar que não havia ocupação. Ao raiar do dia, os alemães voltavam para suas posições. 1-2 horas depois, sofriam um ataque brasileiro. E aquilo que eles pensavam que estava sem defesa, na prática estava completamente bem defendido. Isso foi corriqueiro na campanha da Itália. Então, as operações de inteligência também, elas tinham as suas limitações, muito difíceis. Certo? Próxima foto, por favor. Bom, essa aqui entrou no meio, não era, deve ter mostrado ela um pouco mais aqui, mas isso aqui não tem nada a ver com Monte Castelo, por favor, não usem. Não usem, é outro lugar, bem distante, para a esquerda ali, foi
terreno onde a 10ª Divisão de Montanha combateu. Depois da Operação Encore, que é a operação na qual a Armada de Monte Castelo está inserida, os brasileiros foram ocupar esse setor do front antes do ataque de Montese. Foi feita essa série de fotos, mas isso aí não tem nada a ver com Monte Castelo. Isso é uma torre, um campanário. Né? O Castelo do Monte Castelo é uma fortificação grande mesmo. Existem alguns esboços na internet, dá para ver que era um castelo de defesa. Essa é uma mera torre de observação, depois foi transformada num campanário. Então, toda aquela linha era fortificada desde a Idade Média, um terreno muito bom para defesa. Né? Nas guerras entre as facções das famílias italianas, no século XII e XIII, eles já usavam aquilo para defender as suas respectivas áreas de interesse. Próxima foto, por favor. Esse é um pelotão de fuzileiros, vários campineiros presentes aí. Como o coronel falou, a guerra na Itália foi uma guerra de pelotões, de frações, de grupos de combate, de companhias. Aqui nós temos o exemplo de um pelotão de fuzileiros, do 6º Regimento de Infantaria. Mais ou menos aí essa quantidade de homens, às vezes até divididos em 3, realizavam esses combates sobre os quais nós estamos falando. Então imaginem ali, organizadamente, mas disseminados pelo terreno, grupos de homens mais ou menos dessas dimensões ali, tentando tomar aquelas elevações, se apoiando mutuamente, com o apoio do fogo da artilharia e, quando era possível, da aviação também. A preparação de terreno da engenharia, muito bem organizado, aprendido no calor do momento. Os estrategistas sabem, né, que a guerra é uma adaptação constante. Então essa história também que a FEB chegou com uma preparação inadequada, ela precisa ser entendida no contexto de algo que é comum a todas as guerras. Os exércitos, como diz um eminente historiador militar britânico, também veterano da Segunda Guerra Mundial, também veterano da campanha da Itália, os exércitos sempre se preparam para a última guerra. Então, parte do aprendizado da FEB foi feito nos campos de instrução, tanto no Brasil quanto na Itália, mas também na prática. Podemos passar para a próxima. Aí mais alguns campineiros, uma visão aqui de Monte Castelo, que a gente vê parte do vilarejo de Gade Montana, ali ao fundo do Monte Castelo. Dá para ver que ele tem uma posição isolada das demais cristas de montanhas, das demais montanhas da crista. Ele está realmente avançado, permite uma observação muito privilegiada do terreno e, ao mesmo tempo, uma defesa muito eficaz. Próxima, por favor. Essa é a última? Bom, eu não gostaria de esquecer depois de Monte Castelo, cujos 80 anos nós comemoramos na data de ontem, esses combates continuam. Eles vão continuar lutando em direção oeste, especialmente o pessoal do 6º Regimento de Infantaria, que tinha aqui na cidade de Campinas alta representatividade, certo? E é especialmente relevante para a comunidade de veteranos desta cidade, das cidades vizinhas, que se recorde também dessas outras elevações. Em particular, o Morro do Sobraçaço. Não causou tantas baixas quanto o Monte Castelo, mas ele assombrava a memória, sem exagero nenhum, assombrava a memória dos veteranos do 6º Regimento de Infantaria. Monte Castelo, Torre de Nerone, são todos nomes relevantes que estão inseridos nessa mesma série de combates e merecem o mesmo destaque que Monte Castelo. Merece, inclusive, uma menção mais evidente do museu. E eu sugiro que nós, nas próximas ocasiões, se formos comemorar essa data, não nos esqueçamos de incluir também esses outros combates que são especialmente relevantes
eram tão relevantes para os veteranos aqui de Campinas. Eu vou parar de falar um pouquinho e vou passar para quem quiser fazer perguntas. Eu terei o maior prazer de continuar aqui com vocês por quanto tempo vocês julgarem adequado. Muito obrigado pela atenção. Relativo ao Monte Castelo ou relativo a outra situação, qual foi a história que você achou mais interessante, ou mais importante, ou mais emocionante? Poderia compartilhar com você? Pois não, eu lembrei de uma delas ontem mesmo, quando me perguntaram qual teria sido a impressão, a sensação dos soldados brasileiros ao atingirem o cume de Monte Castelo. Eu me lembro de um amigo de São Paulo, que era do Regimento de Sampaio, do 3º Batalhão do Regimento de Sampaio, que ele contou o que eles sentiram. Eles, no final do dia 21, mais ou menos 5h30 da tarde, chegaram lá em cima, olharam assim, tinha um monte de montanhas atrás. Um virou para o outro e falou assim: a gente só conquistou uma e ainda tem todas aquelas. Então esse eu acho que era o estado de espírito do combatente. Como é que vai ser? Me perdoe chegar atrasado. Eu fiz o barco ali e enfrentei grandes tempestades para chegar aqui. Mas eu estava no compromisso. Ô César, eu venho acompanhando aqui no museu várias palestras, fiquei impressionado com um assunto chamado fogo amigo. E eu estou lendo ainda, né, sempre procuro entender, mas foram muitas baixas do nosso pessoal em fogo amigo. Olha, aconteceram alguns casos, geralmente eles não estão registrados. Quando você vê um boletim, aquele famoso boletim de 1946, que sai elencando os mortos da febre, você vai encontrar alguns ali citando mortes em combate, mas que por outros documentos, por outros testemunhos, nós podemos saber que se tratam de mortes de fogo amigo, por fogo amigo. Confusão durante a noite, um soldado vai render o outro, tiro de artilharia mal regulado. Não estou falando de acidente com arma, estou falando de episódios de combate em que um soldado recebe um ferimento de um companheiro que não consegue distinguir muito bem o que está à sua frente, né? Algo da natureza da guerra, não é por menos que se considera a expressão névoa da guerra, tanto névoa literal, como no sentido de não sabermos o que está acontecendo adiante. Acho que o caso mais célebre é aquele que acontece justamente em Monte Castelo, quando uma companhia brasileira do 1º Batalhão do Regimento de Sampaio, que você já deve ter ouvido a respeito, ela cruza a frente de um pelotão americano que está avançando à esquerda do monte, e era um terreno que os brasileiros tinham avançado, e os americanos acreditavam estar em poder dos alemães. E eles abrem fogo sobre a tropa brasileira, matam um soldado nosso e acabam ferindo o outro. Esse era um dos casos, mas aqui no livro de Mãos de Armas tem menção a uma dificuldade de comunicação durante o ataque ao Sobraçaço, em que os pelotões avançam e a alça de tiro da artilharia não estava corretamente regulada, ela começa a atingir a tropa brasileira. Então isso é algo bastante comum na guerra. Se você pegar, por exemplo, um conflito sobre o qual relativamente recente, sobre o qual nós temos muita informação, que é a Guerra do Golfo de 91, e aí nós vemos 240, não lembro exatamente o número exato de mortos americanos. Nesse caso tem informação sobre fogo amigo, você vai ver, você vai ficar impressionado com a quantidade que excede as mortes realmente ocorridas no combate. Confere os números da Guerra do Golfo. Se a gente for falar do Vietnã, então, aí já é intencional, especialmente em direção ao fim da guerra. Os americanos mataram um general com fogo amigo ali na Normandia. No desencadear da Operação Cobra,
eles bombardeiam um terreno que supostamente estava ocupado pelos alemães, mas eles erram, né? O pessoal sabe bem disso, e acabou matando um general, então, por bombardeio da própria aviação. Eu gostaria de saber se muitos brasileiros, por exemplo, pegaram um uniforme de alemães e por isso também sofreram fogo amigo, por causa do papai. Não, a cor. Pegar um uniforme alemão para usar dificilmente, mas por causa da cor, geralmente o pessoal atribui a cor. Em alguns livros há menção a isso. Eles tiraram os agasalhos americanos, que são mais ou menos esverdeados, assim, um pouco amarronzados, revelaram um agasalho de lã brasileiro que estava por baixo, que é a mesma cor da lã. Mas isso não seria preciso para ocasionar um episódio de fogo amigo. Não é por isso que acontecia entre tropas das mesmas nações. Potencialmente eu acho uma causa menor se confundir. Mesmo porque os brasileiros tinham o mesmo armamento que os americanos, o mesmo capacete. Não acho que foi a cor que determinou que esse tipo de episódio tenha acontecido. E muitas vezes ele ocorreu entre a própria tropa brasileira. Só uma dúvida que foi, além da guerra convencional ali que tinha os aliados, os alemães, o exército italiano, ele estava aliado com os alemães, depois parece que uma parte ficou do outro lado. Tinha guerra de guerrilha ali também, nesse teatro de operações? Como que era? Isso é muito interessante porque toda essa região dos Apeninos, ela se caracteriza pela presença da guerrilha italiana. Na retaguarda das divisões alemãs, tinha uma situação de inquietação constante por parte dos grupos guerrilheiros, aqueles grupos guerrilheiros de verdade, que aqueles que estavam ali nas montanhas que lutam contra os alemães. Desde o começo da resistência, não aquele pessoal que começa a aparecer em direção ao norte, eles fustigam gravemente a retaguarda alemã e muitas vezes também foram organizados como tropa regular. Em alguns ataques da Task Force 45, que foi aquela força-tarefa responsável pelos primeiros ataques a Monte Castelo, que foram um total de 5 antes da conquista do morro. 5 ataques. Dias 24, 25 e 26 de novembro, com o 6º Regimento de Infantaria, sob o comando da Task Force 45 americana. E aí a gente tinha tropa de guerrilheiro italiano, mas por incrível que pareça, organizada no formato regular, com uma companhia de fuzileiros. Depois houve os ataques de 29 de novembro e 12 de dezembro, principalmente com a tropa brasileira. E por fim, o último ataque vitorioso, o 21 de fevereiro, já encadeado numa operação bem maior. E aí os guerrilheiros voltam ao seu papel tradicional de guerrilha, de fustigar a retaguarda do inimigo. Muito interessante, uma força irregular sendo empregada de forma regular, com uma companhia enquadrada ali num batalhão aliado. Em algumas ações de golpe de mãos também era comum. Eles mandavam um pelotão brasileiro, Gonçalves contava essa história. Até nesse episódio teve um campineiro. Esse aqui, o Maldi, era professor de matemática. Ele foi gravemente ferido num golpe de mão que se tentou dar numa posição alemã, com apoio de um pelotão de fuzileiros organizado com guerrilheiros italianos. Então eles atuaram bastante. E algumas unidades eram bem sérias, outras eram mais fanfarrões. Imaginem num país que não tem mais governo próprio, está sob ocupação, acontecia de tudo, desde gente engajada realmente na guerrilha, até fanfarrões, grupos armados, que só viviam para atrapalhar a vida dos civis. O pessoal que ficava reservado assim, para ir para a linha do front, ficava em Stafford, né? Bem um pouco distante de Monte Castelo. Estava em treinamento, o pessoal ficava esperando
abater alguém na linha de frente para ele ser chamado, né? O pessoal, inclusive, a gente tem notícia que a maior parte de pessoas com problema neurológico, tudo aconteceu desse pessoal da ansiedade de ser chamado ou não, né? Quando o Monte Castelo começaram tendo baixos, esse pessoal de staff ele foi deslocado para lá, ou eles já foram deslocados antes, prevendo que seria alguma dificuldade? E a distância ia ser difícil. O depósito de pessoal da FEB começa a chegar à Itália em novembro. Então já há elementos que saem do depósito. Que era o depósito? Foi um contingente de mais ou menos 9, 10 mil homens, organizado na retaguarda, especificamente criado com a função de ser um depósito para treinar soldados e mandar para preencher os claros das baixas ocorridas na linha de frente. Então, desses mais ou menos 10 mil homens, 4 mil são tirados do depósito, 3.897, sei lá, 99, uma coisa assim, quase 4 mil. São tirados do depósito e mandados para a divisão para preencher os claros. É um número bastante expressivo. Quer dizer que a divisão teve pelo menos 4 mil baixas que ela não conseguiu recompor, ou seja, de homens que foram feridos e voltaram para a linha de frente. A grande maioria não voltou. E eles começam sim a ir para a linha de frente antes da conquista de Monte Castelo. Eles chegam ali em novembro. A partir de fins de novembro, dezembro, eles já estão começando a recompor os claros, especialmente em dezembro. Estão começando a recompor os claros causados pelo combate, sem dúvida. Boa tarde, professor. Boa tarde. Duas coisas que me pegam muito. Uma delas é a questão, a gente fala aqui, muita gente aqui já deve ter ido à Itália, né? Você também, em visita. O brasileiro sempre é muito bem recebido por turistas, né? Porque daqui, ainda mais quando tem poder descendente de alguém que esteve lá combatendo. Eu já li muitas coisas, suas também, mas sobre a questão do italiano gostar muito do brasileiro como libertador, mais até do que o americano. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de, se você tivesse alguma coisa. Fiz bastante comentários sobre isso, não no livro, mas na a segunda parte é um livro que eu acho polêmico. Eu não comprei, mas eu acabei ganhando porque eu não queria ler. Eu já vi você falando sobre ele também. Eu não vou falar de quem é, mas você sabe quem é. As Duas Faces da Glória. Eu não gosto. Eu acabei lendo no final de tudo, apenas para ter esse posicionamento. Eu já tinha ouvido falar, né? E eu não quis cometer uma injustiça de dizer assim, pô, é uma porcaria, mas você não leu. E eu acabei, não comprei, falei, não vou comprar, mas no fim eu acabei ganhando, eu falei, eu vou ler porque eu preciso ter essa posição. Eu também não gosto, eu penso como você. Então eu gostaria de saber, não precisa citar o autor, mas é uma pessoa que não é do meu agrado para falar exatamente da campanha brasileira. Quanto à primeira pergunta, se os brasileiros são particularmente mais apreciados do que os americanos, para decepção de muitos aqui, não. Cada vilarejo teve contato com a tropa aliada, dependendo da nacionalidade, tem uma memória muito boa. Aquilo que os brasileiros recebem de carinho da população italiana, de Montese, Montano, as outras nacionalidades também recebem, né? Montano sempre recebeu os veteranos da 10ª Divisão de Montanha. Na França, quem já viu as festividades do dia D sabe que os veteranos aliados eram muito bem recebidos. De forma geral, se comportaram muito bem. Houve acesso, mas tem uma pesquisa que mostra que não sei quantos casos de abuso contra civis ocorreram na França, mas é verdade, quando você mobiliza 8 milhões de homens e manda para a Europa, vai ter todo tipo de gente no meio. Os abusos eram severamente punidos. Pena de morte. Naquele filme célebre, com o Lee Marvin, que é o 12 Condenados, ele começa a partir dessa premissa, né? São 12 homens condenados à morte, vários deles por estupro de mulheres inglesas.
Isso é verdadeiro. Então, apesar de ter havido, de haver essa linha de argumentação, que houve abuso de uma tropa de ocupação, é verdade, acontece na guerra. Os aliados são muito bem lembrados na Europa de forma geral, porque ter ficado sob 4 anos de ocupação alemã não foi nada fácil. E essa geração está desaparecendo, né? Recentemente, eu acho que faz 2 semanas, faleceu a esposa do Fábio Gualandi. Quem esteve em Gajo Montana, ele deve conhecer. Faleceu, ela não vivia na região, o Fábio vivia. A Ana, que era a esposa dele, em Bolonha, ela era de 1940, mas ela lembrava dos alemães ocupando a sua casa, quando ela tinha 4, 5 anos. O Fábio era nascido em 1930, um dos mais jovens sobreviventes com quem os veteranos brasileiros puderam ter contato. Ele tinha uma memória aguçada da guerra, ele soube o que foi a ocupação alemã. Ele me levou ali no alto do Belvedere, numa capela que existe, onde a 16ª Divisão SS perpetrou mais um massacre contra a população italiana. Foram 82 cidadãos de Gajo Montana que foram executados ali. Se vocês se lembram da história de Marzabotto, eles vêm pelos Apeninos, aquela política de terra arrasada, uma divisão alemã da SS que tinha lutado na frente russa, onde as atrocidades contra civis eram moeda corrente, e eles chegam na Itália tocando terror, literalmente, como aconteceu ali em Oradour-sur-Mer, na Normandia. Foi uma divisão que saiu das Reich, também da SS, saiu da frente oriental, foram atacados por guerrilheiros. O que eles fizeram? Fizeram exatamente o que eles faziam com a população russa, ucraniana, bielorrussa. Tacaram fogo em todo mundo, vivo. Né? Então, o soldado que chega e acaba com isso, ele vai ser bem lembrado. Seja ele americano, brasileiro, britânico, eles são gratos, bastante gratos. Não é motivo nenhum para a gente ficar triste que serão todos, né? Todo mundo lutou junto, morreu junto, se feriu, voltou para casa traumatizado da mesma forma. Então, sim, por que não? Americanos eram bem recebidos, britânicos, eu vi, brasileiros também. Agora, o brasileiro tem um fator de grande identificação, que é o idioma, a origem italiana de muitos, né? Isso facilitava bastante, não há a menor dúvida. Em relação ao livro, como é seu nome? Osmar está falando do livro que sai em 1985, no momento político ali de fim do regime militar. Uma época que era moda falar mal do exército. O cara quis falar mal do exército, acabou atacando a febre. E os veteranos não gostaram nem um pouco. E eles tinham razão, eles tinham boas razões para se sentirem desagradados com o livro, que é algo altamente injusto. Quando a gente faz uma pesquisa que tem a pretensão de ser mais ou menos científica, é preciso usar os métodos certos, usar a comparação com outras obras. Se é o caso de história militar, dá uma olhada no terreno. Foi o que eu fiz, eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta, mas foi o que eu fiz naturalmente. Fui dar uma olhada no terreno, mostrar como é difícil, você tem ali uma facilidade para quem está defendendo. E esse livro, enfim, ele desconsidera várias facetas importantes dos combates da febre, diz assim, mas tinha um número menor de soldados alemães defendendo do que os brasileiros que estavam atacando. Isso é uma característica da guerra em fortificações. Se eu for defender essa casa aqui, eu ponho alguns homens lá em cima, você vai precisar de 10 vezes mais, pelo menos 3 vezes mais. Imaginem isso em uma casa-mata, mais ou menos a mesma coisa. Para um defensor, você precisa de 3 a 4 atacantes. Então, ele considera uma característica básica da guerra em setores fortificados, que é essa. Além de vários outros problemas. Tem um texto meu da Folha de São Paulo, se vocês puserem meu nome no livro que vocês acham, está lá explicado com um pouco mais de detalhe. Mais alguma?
Mais alguma pergunta? Pessoal, a palestra do nosso palestrante César Campiani, com certeza ficaríamos uma semana aqui, teria assunto, né? Muito interessante, só agradecer. Queremos a presença do nosso presidente aqui na frente, o César Zambujo, para fazer a entrega de uma honraria ao nosso palestrante. Esse é um certificado que você fez presente aqui, nós estamos agradecendo a sua presença. E o Regis foi responsável pela criação desse material. E nós fazemos questão que o senhor leve que não vai encontrar em lugar nenhum. Muito bom. E que usa. Vamos registrar uma foto aí, é muito importante. Senhor Marina, por favor, presença aqui, registrar a foto do presidente todo. Esse é seu, Pedro. Tem que ir. Não tem como feitar. Não abusando aqui, né, o pessoal, um pouquinho de paciência, o pessoal guardado aí que veio prestigiar. Vamos aqui para registrar essa foto aqui, por gentileza. Olha para mim só isso. Na frente aqui para. Ô, Sidney, para variar, você está no museu hoje? Estou no museu. Reunião dos coordenadores do museu aqui, ó. É o Ciliano. Ele e o Marcos Carmo que estão atualmente fazendo as melhorias do museu nosso.